Bom agora a todos. Uma excelentíssima segunda-feira a todos nós, que passamos um final de semana lindo, abençoado, de muito descanso. E vamos lá. Hoje quero abordar um tema interessante, muito interessante, que é sobre causa e efeito. Mas não é a causa e efeito que nós estamos acostumados a escutar, não é a causa e efeito que crescemos e aprendemos sobre, não é a causa e efeito atrelada ao karma, não. Hoje eu quero falar de causa e efeito voltada a manifestações, certo? De uma forma nua e crua, sem muita isenção de responsabilidade, que é o que nós pregamos aqui no canal, certo? Pessoal, assim, eu quero abordar aí direto ao ponto que, independente da circunstância que você vive, do ocorrido, do que te ocorreu, do que está acontecendo com você, se você, lá no final, se o seu sentimento final, se a sua certeza final for de que aquilo for dar certo, de que aquilo vai dar certo de alguma forma, seja lá qual forma for, isso não anula. Ah, Luiz, ficou um pouco confuso. Vou te explicar. Ontem eu estava um pouco aflito, um pouco, não digo atordoado, né? Aflito, angustiado de certa forma. E porque me apareceu de uma forma repentina uma dívida, certo? Fiquei preocupado, né? A sua frequência baixa, você fica diferente e tal. Mas só que isso não anula o resultado final, certo? Porque veio a causa, veio a dívida. Mas só que isso não anula o efeito final. E qual é o efeito final? É o efeito final que eu sei que eu vou pagar de uma forma ou de outra, certo? E é isso que vocês têm que ter não só em mente, mas aqui, certo? Que determinada situação que ocorrer com vocês, vocês têm que colocar na sua mente e sentir, que é o mais importante, o efeito final, o resultado final. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos anteriores, essa dimensão que vivemos, esse mundo que vivemos, é a causa. Aqui não é construído o efeito. Aqui não é gerado o resultado. Certo? O efeito é aqui. Então, como muitas pessoas acompanham o Hélio Couto, ele cita muito o exemplo da pessoa que quer um carro, né? Quer um carro, efeito. Mas ela fica a todo momento indo na garagem, ver se o carro está na garagem. Causa. Entende? Ela está pensando que nessa realidade que vivemos é onde é criado o efeito, é na onde o efeito gera a causa. E não é, pessoal. E não é. O efeito é sempre aqui. O efeito é sempre aqui. O efeito é sempre você saber que vai vir. É sempre saber que você vai ficar bem, que você vai ficar melhor, que você vai ficar mais calmo, que você vai ficar mais saudável, que você vai se curar, que você vai conseguir pagar, que você vai conseguir atrair. O tempo que isso leva para acontecer, isso não está sob o seu controle. Porque dependendo da circunstância, dependendo do efeito que você está tentando gerar, obviamente isso leva um tempo. Isso leva um tempo e também requer responsabilidade sua. Responsabilidade sua de não colocar ansiedade em cima disso. Responsabilidade sua de não colocar uma carga pesada em cima disso. Olha, é como eu falei no começo do vídeo. Você fica triste, você fica chateado. Se você tem um temperamento nervoso, se você é uma pessoa um pouco mais, estressada, você não pode ficar forçando sentimentos contrários. Tudo que você força dá errado, certo? Se você é uma pessoa mais temperamental, uma pessoa mais explosiva, você não pode forçar a ser uma pessoa calma, zen e tudo. Você pode explodir, sim, muitas das vezes.
mas sempre com a noção de que você tem que se colocar no lugar do próximo, certo? Você não pode explodir para magoar outra pessoa. Você não pode explodir para fazer mal a outra pessoa. Porque o outro não tem nada a ver com o seu temperamento. Mas você ficar nervoso por si só com as suas coisas, você sozinho, isso não interfere em nada no efeito e no resultado final, certo? Você é um ser humano, fisiológico, você tem suas nuances, você tem, né, as suas particularidades, só que isso não vai mudar nada a manifestação, tá? Mas contanto que lá aqui, ó, no seu coração, aquilo que você tem como efeito, aquilo que você quer como resultado esteja muito concretizado, tá? Então, se você tem isso muito enraizado, você tem isso concretizado, você tem isso como certo, como 100% de certeza, e isso não te gera ansiedade nenhuma, pode ter certeza que vai acontecer, certo? Nós falamos nesse âmbito da causa e efeito para manifestação, né? Obviamente, a primeira coisa que vai passar na nossa cabeça é a questão material, né? De atrair coisas materiais, dinheiro, carro, casa, moto, celular. Só que eu dou um conselho muito importante para que vocês utilizem isso para coisas mais importantes. Porque essa situação de carro, casa, dinheiro, acredito que tem que ser um estágio inicial, entende? Tem que ser um estágio inicial para que possamos buscar coisas mais profundas, coisas mais importantes, para que possamos olhar mais para nós, certo? Para que possamos ficar bem, para que possamos ficar saudáveis, para que de certa forma nós criamos um ambiente de saúde, um ambiente de harmonia, um ambiente de paz, para que você deixe o seu lar saudável, o seu lar protegido, certo? Para que você descarregue o seu lar de energias, né, não muito boas, que sempre circulam, sempre estão no ar ali, forçando com que a gente sempre deslize em alguma coisa, entende? Tem que utilizar isso realmente para coisas boas. O material vem como consequência, certo? Só que nós estamos muito presos a isso. Muito presos a isso. Muito presos a isso mesmo. E isso atrapalha as outras coisas mais importantes para nós, certo? É por isso que muitas vezes não aparece o tão sonhado carro, o tão sonhado celular, o tão sonhada viagem ou o tão sonhado relacionamento. Muito por conta disso. É muita ansiedade, é muita pressão no que é material. Vou deixar aqui minha esposa, minha filha. Deixa o like. Beijo. Inscreve no canal. Cheirosa. Obrigada, amor, pelo apoio. Vamos caminhar no caminhão, vem rápido. No caminhão. Vamos lá. Deixei as moçolas aqui. Família, né? Família é isso. Família é isso. Então, desde quando eu tenho isso na minha consciência, no meu coração, sentindo, muita coisa vem acontecendo, entende? Ah, mas cadê sua Porsche? Cadê sua mansão? Se isso fosse tudo, pessoal, se isso fosse tudo, é como eu disse, quando você almeja, quando você tem como resultado algo grande, algo esplêndido, arrasador, lógico que essas coisas demandam tempo, entende? E muito dessas coisas não é meu objetivo final, não. Quando você começa a entender muitas coisas, principalmente da realidade, isso não passa a ser a sua primeira obsessão mais, igual era antes. Porque você acha que para ser bem realizado, próspero e feliz na vida, você tem que ter uma Ferrari, uma Porsche, uma mansão. Será? Será mesmo? Entende? Eu citei esse exemplo de ontem que me aconteceu porque foi um episódio real e que eu quis, né, de alguma forma abordar e trazer para vocês hoje, porque realmente eu fiquei de uma forma assim
né, um pouco pessimista, pesado e tudo, porque vem aquele sentimento quando acontece algum problema inesperado nas nossas vidas, né? Mas depois eu comecei a, né, pensar e deixar realmente de forma natural aquilo agir e falar, mano, mas sempre paga, sempre se paga, sempre acontece, sempre dá certo. Entendeu? Eu vou ficar preocupado com isso pra quê? O caminho ele sempre vai se moldando, sempre vai se construindo, entendeu? Eu tô tentando no reino das causas trazer o efeito, não vai acontecer, entendeu? Aconteceu a causa aqui na minha realidade, da dívida e tudo, e aí você fica sofrendo porque você tenta ficar procurando solução no mesmo lugar, e não é, né? A solução vem de outro lugar, vem daqui, entendeu? Vem da sua consciência, vem de outro plano, entende? Já está solucionado, já está pago. Seu celular, seu iPhone 17 já está na mão. Seu Samsung S26 Ultra Blaster também já está na mão. Sua Porsche também já está na mão, já está na sua garagem. Sua mansão também já está lá, já está sendo construída ou já está construída. Mas tem que ressoar, certo? Tem que ressoar. Entre aspas. Quanto maior o, né? Não digo pedido, mas quanto maior o que você quer, melhor você tem que ser. Entende? Você tem que ressoar com aquilo. Você tem que entrar em frequência com aquilo. Seja, como eu digo, seja coisas materiais, seja como relacionamento também. Entendeu? Não adianta você estar todo né, fudido, entre aspas, explosivo, querer as coisas do seu jeito, ciúme, possessivo, e você não resolver nenhum tipo de merda do relacionamento interior e você querer um relacionamento harmonioso, amoroso, afetivo, né, cooperativo, que você se torne uma coisa só com a outra pessoa, sendo que você tá um lixo por dentro. Você vai atrair mais do mesmo, certo? Você pode ter até o sentimento muito profundo, enraizado de atrair a pessoa com todas as características que eu disse, afetuosa, carinhosa, companheira, acolhido, estralando. Mas se você tá todo esse lixo por dentro e você conhecer essa pessoa, você vai afastá-la, né? Muito provavelmente você nem vai chegar a conhecer, mas se conhecer, você vai sabotar e vai ser pior para você, você vai se frustrar. E aí você vai ter mais crenças, você vai jogar mais merda no ventilador, vai achar que não é merecedor de um bom relacionamento, né? Vai achar que não nasceu para ser feliz. Isso não é verdade, né? Antes disso, você tem que resolver suas questões internas para que essa pessoa possa aparecer. Beber água é bom? Entende? Então é isso, pessoal. Antes de mais nada, deixa o like, assim como minha bebê Sofia falou. Se inscreva no canal, assim como minha bebê Sofia falou. Comente, deixe nos comentários se isso já aconteceu com você, você ficou preocupado com uma série de coisas e do nada essas situações se resolveu depois que você desapegou. Deixe no comentário esses feedbacks, esses insights, deixa no comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão angustiadas com algum tipo de situação e não vê saída, né? Porque é normal a gente achar que não tem saída, nossa visão está turva, nossas lentes ficarem sujas, mas nós vivemos numa realidade de infinitas possibilidades, pessoal. Quando você tem em mente isso, infinitas possibilidades, isso não é só charlatanismo, não. Isso não é história bonita, não. Isso não é frase de efeito, não. É a verdade, né? Só que muitas das vezes nos acostumamos a viver no vitimismo, no pessimismo, que é muito difícil, que é isso, que é aquilo, não é, tá? Então é isso, esse é o recado que eu tenho para deixar com vocês, mais um vídeo interessante, que amanhã possamos voltar com mais uma ideia, mais um tema bom para ser abordado, para que possamos trocar figurinhas, e é isso. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana para vocês, grande abraço.